mensagem do nosso irmão Agostinho ontem, falando, de todas essas mudanças que estariam acontecendo, tanto no campo, social, no campo espiritual. O que nós temos a ver com tudo isso são simplesmente situações reencarnatórias vividas há 4, 5 séculos antes do descobrimento aqui do nosso Brasil mesmo, em períodos que se viveu na Europa, principalmente, do qual fazemos parte dessa história que estamos vivendo. Mas vamos lá. Os Espíritos nos mostram as coisas como andam e o que está acontecendo hoje com o nosso planeta. Nós sabemos que os homens eles têm uma sede muito grande de poder e de ser adorados, de terem súditos. Uma parte da humanidade pouco aprendeu com o Cristo, pouco aprendeu sobre o amor, sobre perdão, caridade, quase não tem sabedoria. Usam de uma influência maléfica da mentira a fim de enganar os humildes e aqueles desprovidos de conhecimento para se aproveitarem deles mesmos. Cada vez que nós vemos os fatos se desenrolando aqui, me lembro daquela visão que Dom Carlos Ramírez me mostrou, daqueles seres que praticavam aquelas adorações, ao dragão e a todos aqueles que maltratavam até mesmo aqueles que os adoravam. Ou seja, quando se bloqueiam a mente das pessoas, as pessoas elas não têm ideia do que estão fazendo com elas. Por que dessa sede, dessa ânsia em querer apagar a luz da verdade, a luz do Cristo? Porque isso vai fazer com que as pessoas elas abram seus olhos e elas não se deixem mais enganar e nem manipular por promessas vazias trazidas por seres humanos que, cada vez que te promete um pão, eles montam uma padaria. Cada vez que te prometem um botijão de gás, eles criam uma indústria. Cada vez que prometem levar água a você, já construíram usinas para eles. Então tudo isso, tudo que eles aparentemente fazem, é apenas para que eles mantenham as pessoas ignorantes, ainda mais ignorantes, presos às suas necessidades. Hoje nós entendemos por quê dessas coisas que o mundo tem de ensinar pouco e dar liberdade a tudo. Dar liberdade para que as pessoas possam pensar, falar, agir, colocar seus desejos, declarar seus desejos e tudo aquilo que é errado diante da luz do caráter, da luz da honra. Isso está sendo exposto aí pelos meios de comunicação como algo que está se tornando comum. Não normal, comum. Então aquilo que é comum passa a se contagiar aqueles que estão prisioneiros de algum sofrimento. E como esse sofrimento faz com que as pessoas elas criem uma espécie de uma depressão, de uma solidão, e elas não conseguem se desenvolver na vida, elas passam a ver a aparência desses que têm isso em comum e acham que essas pessoas são felizes. A felicidade não está nessas formas abjetas de ser. A felicidade não está nas mentiras contadas para enganar os homens no campo da felicidade. O que vemos é uma humanidade que está meio que sem uma direção, uma humanidade que se perdeu
por meio de sua própria ganância, seus próprios erros. É uma humanidade que trabalha muito. E como trabalha? E quando obtém os objetos, né, frutos do trabalho, ainda assim não ficam satisfeitas. Elas vão querer trabalhar cada vez mais para terem cada vez mais, achando que com isso terão algum tipo de segurança no passar dos anos. Nós vemos as crenças sendo apagadas da mente das pessoas. Nós vemos aqueles verdadeiros ritos religiosos que culminavam numa ação familiar em conjunto, em prol de uma prece, em prol de uma caridade, em prol até mesmo de uma disciplina e de uma obediência hierárquica de uma família. Como hoje, né, praticamente perdeu-se os hábitos, né, de se ir aos cultos, às missas, às sessões onde pudessem os familiares desde pequeninos comungar algo em comum para que pudessem criar um escudo de proteção, deu-se a esses pequeninos certas vantagens, né, sobre os outros que os fizeram manipular as suas mentes, ou seja, fizeram com que eles se distraíssem com os meios que hoje existem. Até algum tempo atrás era a televisão, eram os canais de TV por assinatura, eram aquelas coisas que muita gente pirateava por aí. E tudo isso foi afastando, né, as pessoas umas das outras, e elas não perceberam que foram perdendo os vínculos familiares e afastando pais e filhos, irmãos, marido e mulher, aonde esses meios tomavam o tempo e geravam-lhes o quê? Distração. A distração é uma das principais armas que as trevas utilizam para poder roubar o seu tempo. Fazer com que você se distraia ali com esses entretenimentos e com isso vai manipulando a sua cabeça e a sua mente. Cabeça e mente. Qual é o intuito? O intuito é criar em você um estado de revolta, de solidão e de um desapego daqueles que formam esses núcleos familiares e os núcleos de amizades. Vejam que hoje há poucos irmãos que dizem ter amigos. Dizem ser amigos uns dos outros. Às vezes, né, a gente pergunta para as pessoas que estão próximas a nós: quantos amigos você tem? Aí nos respondem: 1, 2 amigos. E com isso, um vazio toma conta de todos esses seres. E esses seres vazios começam a ficar com as suas mentes tão bem vazias. E quando o ser humano fica oco por dentro, ele começa a exalar uma vibração de distração. Onde ele começa a fazer alguma coisa e para. Onde ele faz algum plano e não cumpre. Onde ele tem vontade de fazer alguma coisa que vai lhe trazer algum benefício, mas tem medo. Tem medo do que possa vir depois. E com isso, vai ali sufocando o tempo e vai vendo o tempo passar para ver no que vai dar. O tempo passa, os dias passam, e as mentes dos seres humanos, elas estão manipuladas por esses meios que irradiam essa energia. Às vezes, né, os irmãos, os que estão aí presentes, falam desses chips, né? Estão implantando chips na cabeça dos outros quando eles estão dormindo. Olha, esses chips, eles emitem ondas. Para quê? Emitem distrações ao cérebro. Isso faz com que o núcleo do cérebro, onde se guarda, né, a memória, se cria a capacidade rápida de raciocínio, ou seja, decisões rápidas e inteligentes, elas acabam se voltando ao vazio das palavras, ao vazio da vida, onde o sentido de tudo
aquilo que se tem de família, de amigos, de fé, vai se afogando mediante esse buraco que o ser humano está tendo dentro da sua alma. Quando dos trabalhos, né, que são ora ensinados às pessoas, né, fazerem, no caso, o evangelho no lar, no caso, né, se encaminhar a um ambiente que você veja que realmente é bom, é saudável para você, para que você consiga refletir sobre tudo isso. Se você não está sendo aí já chipado, não é? Porque hoje esses chips, eles têm cargas magnéticas violentas, mas que emitem som, que emitem imagens. É como aquela história, né, do hipnotismo, que faz com que as pessoas elas fixem as suas mentes, fixem-se em um ponto. E elas acabam perdendo ali a noção de tempo, a noção de onde está e de quem é. Essa é a verdadeira noção, ou que todos deveriam saber sobre o que são esses chips que estão sendo implantados na cabeça das pessoas, não de uma forma física, como se pensam, mas através dessas ondas que se irradiam para manipular a cabeça das pessoas. Onde as pessoas elas tiram por base tudo isso que essas emanações vibracionais que elas permitiram entrar através daqui, ó, desse terceiro olho, através, né, do centro aqui da cabeça, e com isso elas vão sendo trabalhadas por essa energia que vai bloqueando a energia vital e vai colocando essa energia como um acessório de manipular a cabeça, onde normalmente as pessoas vão dormindo cada vez menos, impacientes cada vez mais, alterados seus comportamentos cada vez em maior quantidade de qualquer coisa, qualquer assunto, que vai fazendo com que essas energias elas exalem como explosões, como que vulcânicas violentas, aqueles que estão à volta. Esse estágio de violência que o mundo está vivendo é devido justamente a essa permissão que os seres humanos estão dando para que eles entrem em suas mentes, penetrem em suas mentes. E são poucos os que estão conseguindo se libertar disso. São poucos os que estão saindo desse eixo vibracional, estão conseguindo retomar a sua vida, estão conseguindo retomar o seu raciocínio, estão conseguindo se curar. Vejam que existem muitas doenças psíquicas, muitas doenças morais, muitas doenças emocionais. O grau de depressão que hoje campeia no mundo é gigantesco. Essa depressão que gera o desespero e gera todos esses conflitos do qual os seres humanos estão enfrentando. É oração e vigilância. Diante daquilo que nosso irmão Agostinho veio nos falando, ele nos disse para que, quando nós fôssemos falar com vocês, que nós fechássemos os nossos olhos para que ele pudesse traduzir em miúdos uma parte do teor da mensagem de ontem, para que todos nós, todos vocês, todos aqueles que acompanham e puderam absorver essa mensagem, consigam analisar em seus próprios dados, em sua própria mente, analisando seus próprios sentimentos. Quão mais explosivo, quão mais nervoso e quão mais irritado, e veja que os dias se tornam curtos, não em função das horas, mas sim da distração que cada um vai se permitindo ao longo do dia. Então é preciso que utilize-se desse conhecimento e comece a neutralizar essas vibrações, essas irradiações, que esses chips, posso assim dizer, que são os meios utilizados hoje pelas redes sociais, pela televisão,
por todos os canais de comunicação, por celulares, por tudo. Irradiam ondas, e essas ondas magnéticas poderosas, e cada vez mais poderosas, e por isso que fala, antigamente, né, era o 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, já tem os 6Gs. E a gente sabe que existem mecanismos por aí, que já está no 12º desses Gs aí, que a velocidade que tramita essas vibrações, essas energias, ou esses sinais dentro do cérebro. Sabe por quê? A ciência descobriu que o cérebro do ser humano, quanto mais impulso magnético ele recebe, mais ele consegue agilizar o seu raciocínio. Como essa gente, eles gostam de manipular aquilo que é bom, então começam a utilizar-se de certos meios para neutralizar as formas, pensamentos das pessoas, através dessas distrações, até que eles consigam um mecanismo até mais eficiente de controle para poder manipular a cabeça de todo mundo e fazer com que as pessoas se tornem zumbis. Essas coisas que a humanidade fica esperando, né, desses vírus tal, esses vírus geram doenças que afetam os olhos, que afetam a cabeça, que afetam a circulação sanguínea, que afetam o aparelho respiratório e tudo mais. Mas esse campo magnético impulsionado por essas ondas, por isso que tem acontecido muitos problemas com animais, com as aves, comportamento às vezes de cães, de gatos e todos esses animais que vivem na natureza, quanto eles intensificam a aplicação dessas energias, que muitos julgam, né, porque desconhecer fala que isso é teoria da conspiração, porque já foram neutralizados a capacidade de raciocinar e eles aceitam tudo de bom grado conforme a informação chega. Vocês percebem como tem gente que aceita tudo, entende tudo e acha que está tudo certo mediante o que vem acontecendo com o mundo? Isso tudo são essas energias que são jorrados aí pela atmosfera, que são colocadas nos meios de televisão, nos meios de aparelhos celulares, que são aí depois trabalhados de acordo com a vontade, através dos meios de comunicação, os canais, por exemplo.